Eu lutei na Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Monte Cassepos, entre outras. Fui condecorado por bravura em combate. E várias outras medalhas de outras batalhas. Isso não é para qualquer um. Mas agora, isso. Engraçado. Quando você está no meio da batalha, é diferente. Você nem pensa em ter medo. Você quer lutar, acabar com o inimigo e sair dali. Não há tempo para ter medo. Mas agora, a minha sentença de morte me vem através de um laudo médico. 6 meses de vida. Só falta marcar o dia e na hora. Eles nem me conhecem. Eles não me conhecem. Você passa a vida inteira aprendendo a ser você e de repente você não é mais você. Você é só um sujeito morto, um pedaço de papel, um sujeito que vai ser esquecido logo e somente será lembrado pelas coisas que ele deixar. Ninguém conhece um homem só pelas coisas que ele deixou. O homem é muito mais do que isso. O homem é sua crença, sua convicção, sua moral, sua honra. Podem dizer de mim o que quiserem, mas tudo que fiz em nome desses princípios. Já pensei várias vezes em mandar queimar essas minhas memórias, essas minhas coisas, mas acabo pensando que elas podem servir como testemunho para gerações futuras. Eu sou um exemplo e me orgulho disso. Se pudesse viver outra vez e pudesse escolher, faria diferente? Tenho certeza que não. Não me arrependo de nada. Sou católico, apostólico, romano e acredito na confissão nesta hora final. Esses médicos podem ter se enganado. Eles sabem de tudo, assim, 6 vezes de vida. Um médico me disse uma vez que se eu não parasse de fumar, eu não ia viver mais nem um ano. Não parei. Já vivi 15, até hoje. Contrariei as estatísticas. Driblei a morte.
filha. Eu não queria que minha filha fosse como essas da sua geração. Eu não queria que ela se deixasse envolver por essas ideologias criminosas que quase acabaram com o Brasil. Eu precisava provar, eu queria que ela fosse um modelo de virtude, eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz de criar uma filha dentro de normas rígidas, religiosas, quase militares. A minha ex-mulher me disse, antes de me abandonar, que eu não era capaz de amar. Por isso, não poderia ser um bom pai. Olha que tolice. A paternidade não tem nada a ver com o amor, a paternidade tem a ver com a competência e o respeito. Eu respeito a minha filha e ela me respeita. E para mim, isso basta. Pai, não sabia que o senhor estava morto. Nunca me disse nada. Sempre dissimulado. Sempre escondendo seus sentimentos. Não é nada, minha filha, não é nada, é só uma gripe, vai passar logo. Não precisa fazer drama por tão pouco. Como é que eu podia imaginar? Os seus pulmões já nem existiam mais, pai. Apenas um buraco. Pouco. Tô perdida, pai. Eu não sei nem por onde começar. O que eu vou fazer? Meu pai era um homem muito religioso, muito justo, respeitador das leis. Por que Deus leva embora apenas os homens bons e necessários, não é? Tanta gente ruim por aí que só faz o mal e Deus não leva. Agora o meu pai, um dia desse eu acordei com ele acariciando a minha mão. Eu me assustei. Mas é porque meu pai não tinha o costume de fazer carinho. O que aconteceu, pai? Nada. Ah, pai, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Nada, já disse. Mas dia ou menos dia eu não estarei mais aqui, então eu quero que você aprenda a ser dona do seu nariz. Por isso eu quero que você me prometa que vai se comportar com dignidade, respeito e vai honrar o nome que usa. Não fala assim não, pai. O senhor ainda vai viver muito, que é isso? Você está doente, pai? Não, minha filha. Não. Homens como eu não ficam doentes. Eu tenho uma saúde de ferro. Homens como eu simplesmente morrem como se uma granada lhes tivesse arrebentado no peito. É assim. Agora, promete. Aqui, sobre esta Bíblia. Você conhece o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Então, eu quero que você jure que vai honrar o nome que usa. A mãe não precisa honrar porque ela não existe mais. Nunca existiu. Então, o nome que você usa, o meu. Eu juro. Eu juro que vou respeitá-lo por toda a minha vida. Ele já sabia que ia morrer 2 maços de cigarro por dia. 4. Suicídio. E agora? Eu preciso achar os seus documentos, pai. Devem estar aqui, né? Era aqui que ele guardava tudo. Mas e a chave? Manteve suas coisas tão trancadas. Ele sempre foi tão fechado. Coisa de velho, eu acho. O pai foi um daqueles pais tardios. Tinha 40 anos quando eu nasci. Por isso que eu sempre relevei suas implicâncias, seus segredos. Sempre me tratou com muita severidade, sem nenhum carinho. Eu passei a minha infância inteira acreditando que meu pai não gostava de mim. Só quando eu tive pneumonia é que eu vi a sua preocupação. Intuí que fosse amor. Sempre fui tão sozinha. Nunca tive ninguém além dele. Nunca tive assim, uma amiga, muito menos um namorado, imagina. Porque o papai, ele
pai não confiava em ninguém. Não confio mesmo nessa juventude. No meu trabalho eu aprendi do que os jovens são capazes. Mas a minha filha vai ser diferente. Eu vou ver isso, meu pai, você não tem nada. Tá bem. Esse maluco sempre viveu trancado. Ai. Não consigo. Não tenho coragem. Se eu traísse, se pelo menos a vaca da minha mãe estivesse aqui, eu sei. Não se deve falar impropérios. Mas é isso mesmo. Desgraçado. Não a conheci não, mas a odeio. Isso não se faz. Como é que uma mulher consegue abandonar um homem de 40 anos sozinho com um bebê e ir embora? Como? Ter se encaixado por outro par de calças, né? Sempre assim, um sujeito mais jovem, mais viril. Vaca! Pronto, falei. Vaca. Mira. Mas será que ela não me amava nem um pouco? Como é que uma mãe consegue abandonar o seu bebê e ir embora com outro homem? Tem que ser muito canalha. Isso é uma coisa que me fez sempre muito mal. Eu sou órfã. A minha mãe morreu quando eu nasci. É insuportável ver a cara de piedade das minhas amiguinhas. Passei por esse constrangimento a minha vida toda. Órfã, pobrezinha! Imagina se elas soubessem a verdade. Sempre fiz muita força para afastar esses pensamentos da minha cabeça. Acontece que eles voltam nas datas mais importantes, não é? Meu aniversário, o Natal, a Páscoa. E agora, na hora da morte do meu pai? A presença dela me faz falta. Mas não é saudade, não. Claro que não, porque eu nem a conheci. É que a presença da mãe é importante nessas horas. Eu sempre me senti tão sozinha, sem ninguém para conversar. É que eu gostaria de ter um casado, um companheiro, um homem. Eu sinto falta de um par de mãos fortes me apertando, me empurrando contra o colchão. Uma mulher precisa de um homem. De um homem, não de um pai. Eu sou uma mulher e tenho desejos incontroláveis. Imagina se meu pai me ouve falando isso. Desejo não é pecado. Eu sinto falta de um companheiro. Agora eu me aconchegaria a ele. Ele me protegeria com seus braços fortes. Eu não estaria ouvindo o eco da minha própria voz. Às vezes eu prendo a mão entre as pernas e aperto bem forte, até que uma sensação boa me invada. Diz o ditado que gato escaldado tem medo de água fria. Por isso, eu cuidei desta a vida inteira, para que não acontecesse com ela o que aconteceu com a outra, com a minha primeira filha. Rete as contas, desde pequenininha, mas eu consegui. Hoje ela é uma
mulher adulta, íntegra, honesta, religiosa. Eu já vi muitas jovens se perder por causa dessas conversas fiadas. Foi o que aconteceu com a minha outra filha. De repente ela foi presa por subversão. Imagina, minha filha presa por subversão. E agora? Se eu tivesse criado como criei esta, nada disso teria acontecido. O que fazer? Uma palavra minha, um pedido, talvez uma ordem minha, e ela poderia ter sido salva. Mas é a lição. Ela precisava de uma lição. Não, ela que se safasse sozinha. Ela não entrou nessa sozinha. Ela não foi se ligar a estes comunistas sozinha. Ela pediu a minha opinião? Não. Ela pediu os meus conselhos? Também não. Ela me traiu os meus ideais, traiu as minhas convicções, traiu a minha luta, traiu a pátria. É difícil para o pai dizer isso da sua própria filha, mas ela traiu a pátria, se envolveu com essa escória que queria transformar o país numa nova Cuba. Então nós tivemos que agir. Não podíamos deixar que aquela coisa continuasse solta como estava. Tínhamos que ter mão firme e forte para acabar com aquela baderna. E tivemos. Se ela foi uma das vítimas, mas essa foi uma escolha dela. Eu a amava muito, como todo pai ama sua filha. Mas e o Brasil? Também. O que fizemos foi o melhor para o Brasil. Não podíamos deixar que esses comunistas tomassem conta do país, porque eles queriam tomar conta do Brasil. A mocidade já estava muito influenciada naquela época. E eles já estavam fazendo lavagem cerebral dos nossos jovens. E a minha filha foi uma dessas bobinhas, ingênuas, tolinhas, que se deixaram dominar por eles. Um bando de estudantes despreparados, querendo enfrentar o glorioso exército brasileiro. Brincadeira. Íamos deixar que o Estado se sentasse no Palácio do Planalto? Não. Íamos permitir que continuasse aquela brincadeira? Também não. Vinte anos depois, resolvemos entregar o poder. E olha a bandalheira aí de novo. Todos nós sabemos o que o país virou. Mas agora, como diria minha avó, quem pariu Mateus que o embale. Não escolheram esses? Agora aguentem. Nós somos muito injustiçados. Cada vez que eu penso nisso, eu fico pior. Tanto esforço, tanto sacrifício, tanta luta. Nós somos muito injustiçados. Quantos jovens nós nos salvamos das mãos dos comunistas, das garras desses malditos? Quantos pais não me agradeceram por isso? Durante muito tempo eu guardei uma carta de um desses pais me agradecendo. Uma linda carta. Eu a perdi quando eu entreguei para uma dessas revistinhas para me defender de acusações ignóbeis contra a minha pessoa. Resultado, não publicaram a carta e também não me devolveram. A imprensa brasileira está toda ela tomada por comunistas. Não se intimidar com as ameaças e nem se dobrar à guerra de nervos. Resistir com coragem. Não posso me esquecer das normas de conduta que eu aprendi. Não posso. Odeio. O que mantém a gente vivo aqui é o ódio.
quebraram a minha costela. Eu não chorei. Nenhuma lágrima, nenhuma. Regra número 2. Não se colocar em posição de criminoso e nem se deixar desmoralizar. Mas as dores são insuportáveis. Foram tantos socos e tantos pontapés. Mas de mim jamais vão arrancar nenhuma única palavra. Eu não vou falar nada! Se eu resistir durante 4 ou 6 horas, eles perdem a oportunidade de pegar os companheiros. Regra... Qual é mesmo o número dessa regra? Eles têm a força, mas eu tenho as convicções. Eu também os torturo com o meu silêncio. Eu acredito na nossa luta. Na nossa luta. Eu acredito na nossa luta. Um golpe não foi uma revolução, isso foi um golpe! Militar, sujo, escroto. Odeio. Eu odeio. Por que eu estou repetindo isso o tempo inteiro como se fosse um mantra? Minha cabeça está zonza. Esse barulho de água escorrendo, isso me deixa com mais sede. Água! Eu preciso de água! Tem alguém aí? Não peço, por favor, para esses canalhas. Canalhas! Eles confundem a gente com essas luzes que apagam e acendem a toda hora. Eles confundem a gente. Mãe. Desculpa, mãe. Alguém precisava fazer alguma coisa. Alguém. Nós, os jovens, cheios de esperança, vitalidade. Onde é que está a minha vitalidade agora? Não conseguindo nem respirar direito. Será que isso é o fim? Será que é assim? Eu quero morrer. Eu não quero morrer. Em nome da ordem e do progresso. É preciso mudar essa bandeira. Essa ordem e esse progresso estão vermelhos de sangue. Desordem e retrocesso, é isso que é. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. De mãos dadas, como diz o Vandré, seguindo a canção, somos todos iguais, braços na... Eu não quero morrer. É preciso superar o medo da morte.
Se eu conseguir superar isso, eu vou ser feliz outra vez. Toda vez que chegava uma jovem universitária para o interrogatório, o sangue me subia a cabeça. Por quê, meu Deus do céu? Por que essas jovens de boas famílias, gente da classe média, que nunca tinham passado necessidade nenhuma na vida, estavam se ligando, estavam convivendo com essa gentinha, com esses terroristas? A troca do quê? Elas estavam traindo seus pais, levando o sofrimento para as suas famílias, a troco do quê? Meninas bem cuidadas, cabelos sedosos, perfumadas, roupas caras, que queriam ser comunistas. E elas eram valentes. Algumas eram mais valentes que muitos homens. Com elas era preciso uma tática especial. Pai, preciso achar a sua certidão de nascimento, senão eles não fazem um atestado de óbito. Perdoa, pai. Que guarda esse casaco velho, sujo. Papai tinha cada mania. Todo jovem tem espírito de aventura. Há uma idade na juventude em que ele quer aparecer, ser notado e faz qualquer coisa para isso. Alguns até já são por natureza destemidos, aventureiros, corajosos, briguentos. Se você mete uma ideologia na cabeça deles, vão longe. Essa é uma idade muito fácil de você cativar o jovem. E o Partido Comunista, nesse aspecto, tem uma organização extraordinária. Justiça seja feita. Sempre em minoria, eles conseguem sempre dominar a maioria. Por exemplo, uma greve numa universidade de 5.000 alunos é uma decisão de meia dúzia, não mais que isso. E eles têm a música do socialismo, essa mística do marxismo, da luta contra a pobreza, da igualdade entre os homens, da desigualdade social. Tudo isso para uma jovem ou para um jovem é muito forte. Eu falava para minha filha, um regime desses só se implanta a partir de uma ditadura de esquerda que prende, tortura, mata quem não concorda com ele. Desse regime não existe liberdade nenhuma. Nós não. Nós somos um país de tradições e convicções democráticas. Se às vezes torturamos alguém é por pura necessidade. Se você, por exemplo, for captada e eu pegar o sujeito que sabe onde você está e ele não quiser dizer, tortura mesmo. Qualquer um faria isso. Com prazer? Não. O sadismo? Também não. Mas por necessidade. Ela não me ouviu. Não me ouviu. Saiu de casa, foi viver na clandestinidade e nunca mais nos viu. A mãe dela logo depois me abandonou, claro. Me culpou por tudo. Mas eu tenho certeza de que eu agi certo. Eu cumpri com o meu dever. Um homem é muito mais do que a sua história. Não se deve julgá-lo pelos seus atos, mas porque os cometeu. Eu sempre fui fiel às minhas convicções. Sempre. Em todos esses anos ele jamais deixou de ir à missa. Todos os domingos. Mas sempre acreditou que a religião é o esteio da sociedade. Da família também. Ele sempre preservou isso. É um homem muito moralista. Por isso mesmo muito severo. Severo, mas muito justo. Muito justo. Essas matérias que saem hoje em dia falando em comissão da verdade, papai fica furioso. Porque vivíamos uma guerra. Sequestravam embaixadores, assaltavam bancos, matavam pessoas inocentes pelas ruas. Nós tínhamos que endurecer, mais uma vez, por necessidade. E ele era absolutamente contra a tortura porque indiretamente ela atinge a Deus. Papai era um homem de princípios muito fortes. Isso. Um terço de menina. Isso me sai. Ai, que lindo.
Vera, tem meu nome, é claro, né? Em 1960. Se não me engano, eu fiz a primeira comunhão em 1960. Eu não era nem nascida. Filha. Uma filha. Ele teve uma filha antes de mim. Não pode ser. Criada na religião católica, batizada, crismada, fiz a primeira comunhão, e a missa todos os domingos. Sempre foi a primeira da classe. Tanto senso de responsabilidade, tanta dedicação à família. Onde foi que eu errei? Onde foi? No momento das nossas vidas, essa nossa filha querida se desligou de nós, se afastou de nós. Tudo começou a ser iludida. E quando na faculdade, quando começou a andar com aquelas calças jeans rasgadas e sujas, aqueles cabelos descuidados, aqueles sapatos velhos, nós devíamos ter percebido, eu devia ter percebido. A minha mulher nunca me perdoou, dizia que eu tinha que usar da minha influência para tentar salvá-la. O que é que o pai não faz por uma filha? Ela dizia. Mas eu não fiz nada. Eu não podia comprometer o meu nome, os meus princípios, para defender uma terrorista, ainda que fosse minha filha. Não podia. Então deixei que ele aplicasse a lei. Errou, tem que pagar. Foi assim que eu aprendi na Escola Superior de Guerra e foi assim que eu ensinei. É assim que nos tornamos fortes, é assim que nos tornamos respeitáveis e responsáveis. Ela também nunca me pediu nada, nunca. Nunca se valeu de ser minha filha para tentar escapar da situação. Nunca. Nesse ponto, somos iguais. Tal pai, tal filha. Hoje, à luz do tempo, eu tenho um grande orgulho de dizer que gostei muito da valentia dela. Gostaria de ter lhe dito isso depois que tudo acabou, mas nunca mais a vi. Estará viva por aí? Se está, nunca me procurou. Talvez por respeito a mim. Se morreu, eu também nunca procurei saber. Com certeza por respeito a ela. Para mim, ela já havia morrido há muito tempo. Ela continua constando essa lista desse pessoal dos direitos humanos. Eu não confio nessa lista. Muitos fugiram de medo, de vergonha, de arrependimento. Estão vivendo muito bem no exterior, mas ainda constam nessa lista. Gosto dessa lista. Dizem que o câncer é uma doença gerada no desgosto. O meu não. O meu foi gerado aqui, ó, no cigarro. Porque eu não tenho desgosto de nada, não me arrependo de nada. Se errei, Deus já me perdoou. Porque anos depois me deu uma outra filha, essa que está comigo até hoje. Veio fora de tempo, inesperadamente, mas não importa. O importante é que ela está comigo e me respeita. Dei-lhe o mesmo nome da outra, Vera. Eu queria ter certeza de que a Vera estava comigo e me respeitava. Que Vera era uma filha correta, obediente, respeitadora, como eu sempre quis que fosse. Eu resgatei a Vera. Eu resgatei a Vera.
tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar. Isso é um jogo. Para ganhar é preciso resistir, superar a dor, transcender toda essa dor. Meu Deus! Eu tô delirando! A única coisa que eu sei é que eu não vou conseguir ficar aqui por muito tempo. Queimaram-me os seios e a vagina com a ponta de um cigarro. Eu preciso jogar. Eu preciso ceder. Há um limite para suportar a humilhação. Eu não suporto mais. Se isso continuar, eu vou acabar morrendo. Enforcada. Esses filhos da puta matam e depois dizem que a gente se suicidou de arrependimento. A única esperança de vida por aqui é abrindo o bico. Fazer o jogo deles. Colaborar. Pavor que eu tenho dessa palavra. Colaborar. Como é que eu vou encarar os meus companheiros se eu colaborar? Como? Preciso sobreviver aqui. Colaboração é a palavra-chave da sobrevivência. Mas essa ideia transpassa a minha carne como se fosse uma adaga. Mas eu preciso. Eu não vou conseguir ficar aqui porque... Traidora. Você dedou todos e seu aparelho foi desmantelado. Alguns morreram no tiroteio, todos os outros foram presos, porca safada. Não disse nada. Eu não disse nada, porra. Morreram no tiroteio. Quem? Quem morreu? Quem morreu no tiroteio? De onde é que veio isso? Quem foi que jogou isso aqui? Algum dos nossos foi preso? Alguém foi cobrir meu ponto. Quem sabe que eu tô aqui? Eu não abri. Eu apanhei pra cacete. Eu não abri o bico. Não fui eu. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu não disse nada, merda! Não disse nada. Quem morreu? Quem morreu? O Marcos morreu? Choque elétrico. A luz sempre pisca quando eles ligam aquela geringonça desgraçada. Você é próximo. Eu é que você é próximo. As minhas mãos transpirando outra vez. É sempre assim quando eu fico com medo. Na época do colégio eu molhava toda a prova quando eu ficava com medo. Com medo por causa de uma prova. Delícia. Quando eu sair daqui, eu quero comprar um vestido branco. Faz tanto tempo que eu tô querendo um vestido branco, vaporoso, bem rodado. E umas sandálias brancas, bem altas. E aí eu quero ir lá pro Largo do Aroche para olhar as flores, com as minhas mãos secas, bem secas. Limpa. Agora é minha vez. Agora é a minha vez. Puta que o pariu. Merda! Merda! Fiz xixi na calça de novo. Merda! Merda!
Odeio, 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 odeio. O interrogador deve ser calmo, tranquilo, não pode se irritar e tem que ser perspicaz para poder tirar conclusões a partir de poucas dicas do interrogado. O sujeito, quando cai, entra num estado de pânico e perturbação muito forte. 90% tem uma desinteria de escorrer pelas pernas. Só os mais estruturados, os mais seguros é que conseguem manter o domínio. O medo é um grande auxiliar dos interrogatórios. O sujeito, quando está lá pelado, entra num estado de depressão muito forte. Os homens são mais fracos, nem chegam aos pés das mulheres. Com elas é diferente. A humilhação com elas se transforma num ódio cada vez maior. E elas se resistem sempre mais e mais e mais e cada vez mais. Então, o que nós temos que fazer? Ir a maciota, se fazendo de amigo, conversando e tal. Quando topávamos uma dessas valetonas, eu entrava em cena. Deixa comigo, eu sei como tomar uma potranca. Eu sempre tirei todas as informações que eu queria, de todas elas. É que, depois de sofrer tanta humilhação, chega um sujeito calmo, dizendo que é contra a tortura, que não aceita esses métodos, que quer ser amigo e tal, e quer conversar. Elas contam tudo. Eu nunca usei a tortura, nunca. Meus homens não sei, mas eu nunca. Quem dá as ordens é tão criminoso quanto quem as cumpre. Depois que elas confessam tudo, a gente para o interrogatório. Quer dizer, se elas estiverem dizendo a verdade, porque se elas mentirem para dar tempo para os companheiros fugirem, então o pau come para valer. Mas caso contrário, a gente deixa a menina sossegada, é aberto o inquérito, ela fica incomunicável 10 dias, uma prisão de 30 dias. Quando a família aparece, se aparece, a gente diz, sim senhora, ela está presa, mas sabe por quê? Por subversão. Mas a senhora não vai poder vê-la daqui uns dias. Depois, quando eles saem dizendo que foram barbaramente torturados. Claro, eles têm que se justificar perante os companheiros porque abriram o bico. Mas não havia tortura. Não havia tortura. Tapinha na cara, o telefone na orelha, mas isso é tortura? Era a nossa brincadeira da escola militar. E ninguém reclamava. Depois tem outra coisa, hein? Quem está topando uma guerra tem que estar preparado para ela. Agora, esses comunistazinhos de merda, relou a mão e já dizem que foram barbaramente torturados. Agora eu tô quentinha. Cheiroso. Eu uso uma boa água de colônia. Civilizado. Diferente dos outros. Eu poderia ser seu pai. Cínico! Não podia. O meu pai é um homem de bem. Eu tive uma vontade de perguntar para o Marcos. Aquele bilhete que jogaram aqui, aquilo não sai da minha cabeça. A sala dele é limpa, arejada. Ele conversou comigo que nem gente, me tratou bem. O uniforme dele era impecável, não tinha uma ruga. Ele me disse que quando jovem também teve as suas dúvidas. Eram os tempos da ditadura do Getúlio. Disse até que foi preso. Imagina. Mas ele percebeu a tempo a burrada que estava fazendo. Nada disso. Não é nada disso! Ele é como os outros. Só a tática é que é diferente. Bem que eu não falei pro Marcos. Deu esse casaco pra me confundir, claro. Só a tática é que é diferente. Cheguei até a pensar que ele pudesse ter razão.
poder tem sempre razão. Preciso resistir. Aguentar firme. Resistir com coragem. Resistir com coragem. Foi isso que eu aprendi. Vencedores somos nós. Nós vamos vencer e um dia estaremos no poder. Nesse dia nós também estaremos impecáveis. Nesse dia sim, nós seremos a ordem que deverá ser acatada. Nesse dia nós também seremos implacáveis com quem atravessar o nosso caminho. Porque nós é que vamos ser a ordem. Eu queria lhe dar uma surra de chicote, se fosse preciso, contanto que ela dissesse, que ela confessasse, que ela admitisse. Eu queria maltratá-la, eu queria arrancar lágrimas daqueles olhos que só sabiam odiar. Eu queria judiar dela. Eu queria... A petulância feminina sempre me fez mal à cabeça. No entanto, dei-lhe o agasalho. Meu pai. Aquelas celas eram muito frias. Eu não queria que ela pegasse uma pneumonia. Aí então, olho firme nos olhos dela e não vejo medo, só vejo ódio. Só ódio. Olho mais firme ainda dentro dos olhos dela e percebo que o medo está em mim, o que eu sou capaz de fazer quando me provoca. Por que ela me odeia tanto? E por que eu tenho tanto esse ódio? Eu fui treinado para lutar com homens fortes armados, debaixo de bombas, na selva, na neve, como em Monte Castelo, mas essas meninas, elas deviam estar fazendo seus enxovais, aprendendo a cozinhar e a lavar, aprendendo a engomar os colarinhos dos futuros maridos. Esse é o papel da mulher. Que isso, pai? Esse é o lugar que elas devem ocupar na sociedade. Vocês deviam estar aprendendo prendas domésticas, deviam estar aprendendo a ser boas filhas, boas mães e boas esposas. No entanto, onde é que elas estavam? Na rua, manejando armas, matando pessoas, assaltando bancos, sequestrando embaixadores. Nós tínhamos que fazer o que fizemos. Só espero que o tempo e a história nos façam justiça. Torturador da ditadura é reconhecido por jovem a quem torturou. É mentira. É mentira isso! Meu pai nunca torturou ninguém. Foto aqui. Aqui, pai, em vários jornais, a foto aqui, aqui. Olha aqui. Isso é mentira! Esses jornalistas, eles são todos uns comunistas. Meu pai não era um torturador, não. Meu pai não era mentiroso. Essa filha que ele escondeu de mim a vida toda. Deus, eu sempre soube que meu pai era um homem estranho, severo, ao extremo, rude até, rude. Um homem sem amor, um homem sem esperança. Isso eu sempre soube, mas é por causa da minha mãe, que o abandonou. Isso é desculpável, agora é isso. Pai, um torturador, pai. Uma filha desaparecida. Olha aqui, o nome dela está aqui no jornal, na lista de desaparecidos. Vera, onde é que ela está, pai? Pai! Ela morreu? Pai, era esse? Quem era esse homem, afinal? Minha mãe. Ela não foi embora com outro homem, coisa nenhuma. Foi embora porque ela descobriu quem ele era, claro. Eu não era uma vadia, como ele disse todos esses anos. Como é que eu posso deixar de acreditar no pai que eu tive para descobrir agora um pai que eu não tive? Eu não tive saída. Eu não tive saída. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, caramba! Foi o que eu fiz. Mas o aparelho já tinha caído.
Não tinha mais por que esconder as informações. Eu disse o que eles já sabiam. Ele me disse que o Marcos está vivo. Graças a Deus. Namorado? Oh, meu Deus, que namorado é esse, menina, que deixa que aprendam e escapa comida? Então ele está vivo? Olha, se eu fosse o seu namorado, eu estaria me entregando em seu lugar. Eu só espero que a minha filha, aquela bobinha, tenha passado por tudo isso que você está passando. Porque ela também entrou nessa canoa furada. Por que eu estou aqui? Eu não sei de nada. Eu só estava lá esperando o meu namorado. Eu sei, acredito. Olha, você pode sair logo daqui se for inteligente. Né? Voltar para a sua família, aliviar o sofrimento deles, né? Voltar para a faculdade, reencontrar o Marcos. O Marcos é o seu namorado? Então, porque, veja bem, aqui, para você, a guerra já acabou. Normas de conduta do revolucionário. Não confiar nos interrogadores. Eles usam artifícios tentando convencer o militante. Não era mesmo? A guerra já acabou para você. Filho da puta! Filho da puta! Caí na armadilha. Caí na armadilha, era tudo mentira. O aparelho não caiu coisa nenhuma. Eles inventaram tudo isso. Eles inventaram e eu entreguei. Puta que pariu! Eu entreguei. Tem endereço, telefone, ponto, tudo. E agora? Agora eles vão pegar todo mundo. Vão pegar. Merda! Merda, que merda! Será que deu tempo do Agenor armar a retirada? Tomara. Se eles forem presos por minha causa. Mas quem de nós foi preso e não entregou? Quem? Alguém me entregou, porque senão eu não estava aqui. Ele foi tão esperto. Eu falei. Eu não podia ter falado, ele me colocou contra os meus companheiros, filho da puta! Companheiros? Que companheiros são esses, menina, que deixam você nessa enrascada, enquanto eles estão lá na rua, em liberdade, no bem bom? Hã? E o seu Agenor? Cadê o Agenor? Onde é o Agenor? Companheiros, tá bom. Ah! Olha aí, você pediu, aqui está. Pode escovar seus belos dentes. Coisas dela. Deve ser mais coisa da minha irmã. Puxei. Olha. Que isso, um cinto. Inacabado. Que estranho, uma agulha, lã, tudo aqui. Departamento de Ordem e Política Social do Estado de São Paulo. Ah, não é minha irmã, não é o nome dela. Mas quem é essa menina? Moça. Terrorista. Quem meu pai guardou essa ficha? Não é a mesma de jornal. Mas também não é minha irmã. Quem é essa moça, afinal? Mãe. Mãe. Finalmente eles me deixaram escrever para você. Eu sei que eu te decepcionei muito. Não era isso que você esperava de mim, não é? Parece uma carta. Mãe, finalmente me deixaram escrever para você. Sei que te decepcionei muito.
Não era isso que esperava de mim, não é? Mas acho que a gente não escolhe a vida, é a vida que escolhe a gente. Tudo riscado. Não consigo ler isso. Não se preocupe, mãe. O pior já passou. Agora é preciso que vocês arranjem um advogado. É muito difícil escrever, concatenar as minhas ideias. Eu fico tentando pensar nos nossos ideais. Ideais dessa minha geração tão segura, tão determinada, tão decidida, tão forte. E agora, de repente, eu não tenho mais certeza de nada. O capitão arranjou minha agulha e linha e estou fazendo um cinto de crochê. É o meu pai, o capitão. Aí, outro trecho riscado, muita coisa riscada. Censura. No momento, só preciso que você me traga algo para ler. Também preciso de um agasalho e de umas meias de lã, porque é sério muito frio. E o mais importante, anticoncepcionais. Precisamos muito deles por aqui. Mais importantes e anticoncepcionais. Precisamos muito deles por aqui. Na sucursal do inferno, como era conhecido o DOPS, os policiais civis estupravam todas as estudantes. E uma delas era mais virgem. Era a época da liberação sexual, né? Então a rapaziada já tinha feito a festa lá no centro acadêmico, e nos aparelhos então, aquele monte de comunista que nem se conhecia direito, dormindo mutuado sozinho. Essa mulher, né? Mas nós, os militares, não. Nós, não. Às vezes um ou outro saía do limite, mas eu sempre fazia um sermão. Eu sou católico e isso é uma ofensa a Deus. Nós não podemos permitir isso. Está aqui, ó. A carta está aqui. Não chegou ao seu destino, ela foi interceptada, como essa moça previu, pelo meu pai. Anticoncepcionais. Então, além de torturar, eles também as estupravam. E o mais importante, anticoncepcionais. Precisamos muito deles por aqui. Meu pai me fez conviver com essa mentira durante toda a minha vida. Agora, na hora da morte, ele não teve coragem de olhar para mim e dizer: eu sou um mentiroso. Que ironia, não é? Um homem tão valente, tão corajoso, diante da filha, um covarde. Sou filha de um covarde. Vivi uma farsa, uma vida inteira de farsa e hipocrisia. Não foi por covardia que eu guardei essa história por todos esses anos. Também não foi por medo do passado, do qual eu muito me orgulho. Foi por preocupação com o futuro. A esperança de que o tempo apagasse as marcas sentimentais que existem nela e ela fosse finalmente conhecida e entendida como uma história do Brasil, ou pelo menos uma parte dela. Há uma frase do general Leônidas Pires Gonçalves que eu gosto muito de repetir. O soldado é o cidadão uniformizado para o exercício cívico da violência.
Essa é a função do soldado. No mundo inteiro é isso. E nós cumprimos com o nosso dever. Às vezes passamos dos limites, é preciso não esquecer que foi por uma causa nobre. Manter a ordem e assegurar o progresso. Nós salvamos o Brasil. Os fins justificam os meios, ou não? Ele me deu lã e agulha para fazer crochê. Para você se distrair, ele me disse. Ajuda a matar o tempo, assim a tua cabeça não pira. Não pira? Nojo. Nojo. Marcos, é você também que não aparece para me tirar desse lugar. Não acredito mais em ideologia nenhuma. Eu acho que nenhuma delas convive bem com o poder. O poder é como se fosse uma ferrugem que corrói o homem por dentro e o destrói. Quem está no poder vai ser sempre um corrompido, corrompendo os outros. Ele é um corrompido. E me corrompe. Sempre tive problemas com sexo. Raramente eu conseguia chegar ao fim de uma relação sexual de maneira satisfatória. Mas essa menina, ela sabe colocar o homem. Ela sabe que me seduz e faz de propósito. Com aquele seu corpo, com aquelas suas pernas, com aqueles seus olhos penetrantes, aquela boca sensual, que não solta um gemido quando está sendo interrogada. Ela nem se mexe, ela não... Eu sou um homem, eu não sou uma barata, eu tenho sangue nas veias. Eu gosto de montar uma mulher como se monta uma égua chucra. É uma sensação extraordinária. Eu quero fazê-la gritar, urrar, de prazer ou de dor, pouco importa, contanto que ela urre penetrá-la. É não só um prazer, mas é uma vitória contra todas elas. Nós ainda mandamos no mundo. Eu aprendo com as algemas e a penetro de frente, de costas, de lado, de cima para baixo, de baixo para cima, e como eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, aonde eu quero. E ela não dá um pio, a desgraçada me desafia até o fim. Cachorra! Vadia! Eu preciso fugir desse homem, eu preciso ir embora daqui. Mãe, por que você não respondeu a minha carta, mãe? Por que você não mandou o que eu te pedi? Agora é tarde demais. Agora eu já não preciso mais das pílulas. Ele me estuprou. Ele me estuprou, mãe! Ele me engravidou! Eu passei a precisar dela como do ar para respirar. Meu Deus, aquilo não ia acabar bem. Ela me seduziu. Foi ela que me seduziu. Ela estava me tirando a razão. Chega. Eu não aguento mais. O mundo está cheio de filhos do estupro. Não seria a primeira nem a última. Mas eu queria assumir. Eu prometi relaxar a prisão dela desde que ela viesse morar comigo. E juntos nós cuidaríamos daquela criança. Mas ela não disse. Filho da puta! Filho da puta! Da puta! Mas essa criança não vai nascer.
para isso eu precise me matar também. Como é que eu poderia olhar para essa criança? Como é que eu poderia amá-lo? Gerar um filho desse homem eu não vou. Isso eu não vou. Mãe? Eu não consegui. Eu não consegui. A agulha de crochê é muito curta. Perdão. Não posso amar você. Você vai ser sempre a lembrança de tudo que eu preciso esquecer. Eu sou sua filha. Que culpa eu tenho dos erros do meu pai? Perdão, minha filha. Perdão. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você com todo amor e carinho. Você nunca vai saber do que o seu pai foi capaz. Um quarto na enfermaria da prisão é muito precário. Muito precário. Ela não resistiu. Você poderia ter sido mandada para um abrigo, poderia ter sido criada e educada como uma indigente qualquer, mas eu jamais permitiria isso. Eu sou seu pai. Sou seu pai. Você é minha filha, eu tenho o direito de criá-la. Não por remorso. Não tem, mas por dever, e tenho de sobra. Tem o mesmo nome da outra. Da filha que eu perdi. Mas você, eu não vou perder. Você, eu não vou perder. A verdade me atinge com tanta violência que eu não estou conseguindo mais raciocinar direito. Sou filho de um ato de ódio, não de amor. Perdoar. Não sei. Esquecer. Jamais. Palavras, palavras, palavras. Eu já não aguento mais.